trazer o bastidor sobre a única instituição que permanece em silêncio depois dessa escalada de tensões que transformou o final de semana de um final de semana de risco de crise institucional entre os três poderes em Brasília. Eu estou falando do Ministério Público Federal. Olha, o bastidor é o seguinte: vários procuradores têm se manifestado de maneira desabrida e escancarada em críticas sobre o que entendem um silêncio excessivo e inaceitável do Ministério Público Federal, de Augusto Aras e de Humberto Jacques, que é o representante do Ministério Público Federal junto ao Tribunal Superior Eleitoral, à Justiça Eleitoral, diante das ameaças que o presidente tem feito de não realização das eleições. Essa insatisfação de procuradores, estou abrindo aqui para pegar para vocês exatamente a apuração, desencadeou uma série de mensagens explícitas, cobranças na rede interna do Ministério Público Federal, com apontamento, inclusive, de artigo que estaria sendo infringido. Artigo 127 estabelece que cabe ao MPF fazer a defesa do regime democrático, justo instituição que não se manifestou após essa escalada de tensões. Há então, portanto, uma campanha para cobrar internamente do procurador-geral Augusto Aras e de seu vice-procurador-geral Humberto Jacques, que, de novo, representa a instituição na Justiça Eleitoral, para que eles falem. É a única instituição que se manteve em silêncio depois do que disse o presidente Jair Bolsonaro e da nota das Forças Armadas com um texto que foi entendido como uma ameaça ao Senado. Eu fui, claro, ouvir aliados do procurador-geral Augusto Aras e trago aqui o que eles dizem. O procurador-geral Augusto Aras está esta semana, inclusive, formalmente afastado, está em recesso. A esposa dele vai passar por um procedimento médico e ele está acompanhando, se dedicando a acompanhar a esposa, a mulher, dedicando então um tempo à vida familiar. Mas amigos com os quais ele tem conversado todos os dias dizem que Aras segue a máxima agir quando há atos, fatos ou omissões, mas blá, 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 segundo esses aliados, não farão com que o procurador-geral se manifeste. O procurador-geral eleitoral, o procurador-geral da República também tem dito a esses aliados que é alvo de uma campanha desde o momento em que chegou ao cargo e que essa campanha, segundo ele, apoiada inclusive por setores da imprensa, não cessa, mas que a gestão Aras, e isso os aliados fazem questão de dizer, é a gestão mais produtiva da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal, dos últimos 10 anos. Como eles chegam a essa conta? Os números estarão no relatório de atividades do MPF, que vai ser publicado em agosto. E eu consegui antecipar, por meio desses aliados, alguns dos números. Veja só, em relação, por exemplo, à pandemia, que é alvo de críticas e que foi, inclusive, aí um dos motivos apontados no impeachment, pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Aliados de Augusto Aras dizem que o relatório vai apontar que 2.551 medidas extrajudiciais relacionadas à pandemia foram impetradas pela PGR com o comando de Aras, pelo MPF com o comando de Aras. 10.888 ações foram impetradas sob o comando de Aras. Isso é para mostrar que, apesar das críticas, age sim bastante Augusto Aras. O que esses aliados do procurador-geral, de novo, dizem é que as críticas se dão por quem estava acostumado a uma atuação histriônica, estridente do Ministério Público Federal, que esse não foi o perfil que levou Aras até a Procuradoria-Geral da República e seguirá não sendo o perfil de Augusto Aras, mas que, garantem esses aliados, diante de qualquer ato palpável, fato juridicamente verificável ou mesmo uma omissão clara, a Procuradoria-Geral da República, o MPF, não se furtará a agir.